pessoas, eu sou a Mica, sejam bem-vindos de volta ao canal. Aqui falamos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo. É muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Caso tenha caído aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, aperte no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder mais nada. Assiste o vídeo também até o final e comenta o que é que tu achou, porque é muito importante para o YouTube entender que tu tá gostando do vídeo e assistiu ele até o final. Não deixa nada disso pra depois, porque senão tu vai acabar esquecendo. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Nas primeiras horas do dia 6 de junho de 1996, os atendentes do 911 receberam uma ligação desesperadora. Do outro lado da linha estava Darlene Routier, de 26 anos. Durante essa ligação para o 911, Darlene relatava que tinha encontrado uma faca no chão da sua cozinha. Em seguida, a operadora do 911, pensando que Darlene estava falando com ela, diz para que ela não toque em nada. Em seguida, ela responde dizendo que já tocou por toda a parte e ressalva que com isso não tem como mais tirar impressões digitais de quem teria deixado aquela faca ali. A seguir, ela conta que essa faca foi usada para esfaquear os seus 2 filhos e ela mesma. Os filhos eram Devon, de 5 anos, e Darmon, de 6 anos. Darlene também tinha um terceiro filho, que se chamava Drake, mas ele estava na parte de cima da residência, dormindo com o pai. Rapidamente, a polícia chegou até o hospital, juntamente com o socorro, e quando eles chegaram, já encontraram Devon morto. Darmon chegou a ser socorrido, mas infelizmente ele morreu a caminho do hospital. A mãe Darlene havia sofrido ferimentos na garganta, no braço direito e foi brevemente hospitalizada também. A polícia, em contrapartida, iniciou rapidamente seus trabalhos e começou a vasculhar todo o bairro em busca do intruso que havia invadido a casa deles e feito aquela barbárie com aquelas crianças e atacado Darlene. Mas apesar de todos os esforços, a polícia não encontrou nenhum intruso e Darlene precisou passar por uma cirurgia devido ao corte na garganta. E quando ela acordou, a primeira coisa que os policiais fizeram foi colher o seu depoimento em busca da descrição daquele intruso, porque ela poderia ter o visto. Mas ao primeiro momento, Darlene não conseguiu ajudar os policiais, pois ela disse que não se lembrava de nada, o que era uma coisa comum acontecer devido ao fato traumático que ela tinha acabado de passar. No entanto, vários buracos começaram a aparecer na história que Darlene Routier começou a contar. E naturalmente muitas pessoas começaram a se perguntar se Darlene não teria sido responsável por tirar a vida daquelas crianças. A polícia então retornou para a residência dos Routier para colher mais evidências. E algumas evidências não faziam muito sentido, pareciam que tinham sido colocadas ali para poder camuflar algum crime. A partir daí, os policiais pararam de vê-la como uma vítima e passaram a enxergá-la como um homicida que tinha matado seus 2 filhos e se esfaqueado para poder dificultar as investigações. A análise forense mostrou evidências inconsistentes com o que Darlene Routier havia dito à polícia e suspeitas começaram a se formar em torno dela. Para começar, a arma do crime era uma faca que tinha vindo da própria cozinha de Darlene. E também o motivo do arrombamento da invasão não ficou claro para os policiais, tendo em vista que a residência tinha várias coisas de valor e nenhuma delas foi levada. Além disso, a análise forense dos respingos de sangue ao redor da casa revelou padrões que eram inconsistentes com a versão dos eventos de Darlene. O padrão de gotas de sangue na cozinha parecia vir de alguém que estava parado, não de alguém que estava correndo atrás de um agressor, como Darlene alegou. Em seguida, respingos de sangue no ombro de trás da camisola de Darlene eram consistentes com a ideia de que ela era a pessoa que a havia esfaqueado. E as perfurações na camisa não combinavam com nenhuma ferida em seu corpo, sugerindo que a camisa talvez tenha sido propositalmente esfaqueada por ela para ajudar a servir como evidência para sua história de encobrimento. Os analistas forenses encontraram evidências de grandes quantidades de sangue de Routier dentro e ao redor da pia da cozinha, sugerindo assim que ela estava naquela pia para cortar sua própria garganta e braço. Finalmente, especialistas forenses encontram evidências de hastes de fibra de vidro em uma faca de pão na cozinha, que combinavam com as hastes de vidro da tela da janela que havia sido cortada na garagem. As autoridades pensaram que a tela cortada era o ponto de entrada do suposto intruso na casa.
Mas a pergunta que ficava no ar: por que o intruso colocaria a faca de volta e não daria um jeito de sumir com a arma do crime? Parecia que o agressor estava dentro da casa o tempo todo. E porque o marido de Darren, estava com o bebê Drake o tempo todo, as suspeitas rapidamente caíram sobre ela. Com tudo isso, Darren foi levada para julgamento. E durante o julgamento, a promotoria pintou Darren como uma mãe que queria se livrar dos 2 meninos. Tal como igual a Suzy Smith, a mãe que afogou os 2 filhos. A partir de então, a promotoria teorizava cada vez mais que ela era uma mãe que queria sim se livrar da responsabilidade de ser mãe. Darren teve um filho sobrevivente, Drake, que era apenas um bebê. A defesa apontou que matar 2 de seus filhos não tornaria a carga de seus pais mais leve, pois ela ainda tinha um filho que precisava de sua atenção. E tendo em vista que era um bebê, ele precisava de sua atenção dobrada. Para conduzir o caso, a promotoria mostrou um vídeo da família Routier comemorando o aniversário de Devon no cemitério. Eles tinham cordas e balões bobos e pareciam estar de bom humor. A promotoria disse que ela não parecia ser uma mãe de luto, mas o que eles esqueceram de contar ao júri que aquele vídeo era uma cópia editada e cheia de cortes. No início do vídeo, a família estava chorando e se abraçando, enquanto se preparavam para comemorar o aniversário do menino sem ele. Vários membros do júri sentiram que a acusação os enganou com o veredito de culpado com esse vídeo. O júri pediu para ver esse vídeo várias vezes enquanto deliberava sobre sua sentença. No final, ela foi condenada a assassinato em 1º grau e condenada à morte. Após a sua condenação, ela contratou um novo advogado para tentar recorrer. E esse advogado revisou todas as transcrições do tribunal e encontrou muitos erros. Ele então entrou com apelação para retirar a condenação de pena de morte. E o estado do Texas aceitou, porém eles determinaram uma condição. Para a pena de morte dela se tornar uma prisão perpétua, ela precisava admitir que tinha matado os 2 filhos. Pedido esse que Darren se recusou a fazer. O juiz, em contrapartida, permaneceu então com a primeira sentença que ele tinha dado. Nessa mesma época, depois de muitas investigações, o seu atual advogado conseguiu achar o vídeo original onde ela estava visitando os filhos e claramente dava para ver ali uma família de luto, pois era um vídeo totalmente diferente do que o júri viu, sem cortes e sem edições. A partir de então, o advogado de Darren começou a mudar o foco dela para o marido Darren, sugerindo assim que ele poderia ter sido o assassino dos 2 filhos. O que Darren não sabia no momento do ataque era que seu marido Darren tinha feito um seguro de vida para ela, uma coisa que é muito comum ali na região dos Estados Unidos. E isso caracterizava um motivo muito claro para matá-la. Afinal, se tu já viu muitos casos criminais assim como eu, já deve saber que isso é uma coisa muito comum. Depois que a bomba do seguro de vida foi descoberto, Darren, o marido, concordou em passar pelo polígrafo para provar a sua inocência. Porém, no teste do polígrafo, ele acabou falhando. A equipe jurídica acreditava que Darren fazia parte do plano para matar os filhos. Eles finalmente convenceram Darren que seu marido não era um homem que ela pensava que ele era. Porém, mais tarde foi descoberto que na cena do crime haviam impressões digitais que não pertenciam nem a Darren e nem a Darlene. Mas para poder descartar que aquelas impressões digitais poderiam pertencer às crianças, a família teve que tomar a difícil decisão de exumar os corpos para assim determinar de quem pertenciam aquelas impressões digitais. Em junho de 2011, Darren Routier pediu o divórcio de sua esposa, dizendo que a decisão foi multa e muito difícil, e que ele ainda acredita que sua esposa é inocente. Ele disse que eles decidiram se divorciar para acabar com o limbo que estavam desde a prisão e condenação dela. A escritora criminal Barbara Davis publicou um livro intitulado Precioso Anjos, sobre os assassinatos. Ela fez um excelente argumento para provar que Darren realmente matou seus filhos. A autora disse que recebeu uma denúncia anônima de uma fonte secreta, dentro do escritório da promotoria, conhecido como Garganta Profunda, que provava que Darren era inocente. Ela viu fotos que pareciam adulteradas pela polícia, evidências que não podia refutar. Ela falou com vários membros do júri que agora acreditam que Darren é inocente. Bárbara se sentiu horrível e queria fazer o que pudesse para libertar Routier. Em abril de 2021,
O projeto Inocente recebeu uma aprovação para mais testes de DNA na meia ensanguentada que tinha o sangue dos meninos, encontrada na rua da casa de Darlene. De acordo com o autor Mirrou, eles também compararam a impressão digital com outros membros da família Routier. O projeto Inocência pagará por todos os testes e prometeu obter uma resposta ao DNA misterioso encontrado na cena do crime. O caso dela está pendente. Quando o resultado do teste de DNA chegar, o tribunal poderá negar o recurso, tentar novamente o caso ou arquivar o caso. Você acha que Darlene é inocente? Inocente ou culpada, o que se sabe é que ela permanece presa. E de qualquer forma, ela também está aguardando a execução. E até hoje, ela alega sua inocência, chegando a dizer até mesmo: eu não matei meus filhos, isso é ridículo. De repente eu acordei, esfaqueei meus filhos, tentei cortar minha cabeça. Como assim? Então foi isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Mas e aí, me contem. Vocês acham que Darlene é inocente ou culpada? O marido tem alguma coisa a ver? Comentem aqui embaixo. Eu sinceramente não sei projetar uma resposta para esse crime, porque ele é muito cheio de pontas soltas e muito misterioso. Mas como todos os crimes que permanecem em aberto, se tiver alguma atualização, eu vou trazer na aba da comunidade aqui do YouTube e vocês vão ficar por dentro. E se for necessário, eu também faço um vídeo novo para poder atualizar vocês. Não se esqueçam de deixar o like, comentar, se inscrever e me seguir nas todas as redes sociais. Muito obrigada a quem ficou até o final e até o próximo vídeo. Tchau!